Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Guia Prático CRTI. Eu me chamo Vinícius e hoje nós vamos falar de grupos de tributo. Grupos de tributo nada mais são do que as várias situações que nós podemos ter de tributação para um mesmo produto. Então, o que acontece? Dentro do cadastro do produto, abrir aqui o nosso cadastro, abrir esse produto aqui. Nós temos a aba Dados Fiscais, onde nós definimos NCM, CEST, origem daquele produto, questão de IPI, COFINS e por aí vai. Mas imaginem que para certo estado ou para certo regime tributário do meu cliente, eu preciso de uma tributação diferente dessa. É aí onde entra o nosso grupo de tributo. Então, cada produto pode ter um grupo de tributo. Tendo isso em mente, o que que a gente faz? A gente deve criar o grupo de tributo pensando ali em um NCM específico, uma classe de NCMs específicos, ou uma linha específica de produtos, ou um grupo ali de produtos específicos que vão utilizar essa mesma regra de tributação. Dentro do grupo de tributo, a gente vai criar as infinitas variações que nós vamos ter. Então, a gente dá um nome para o grupo, grupo de tributo. A gente pode definir uma classe de NCM para ele. Aqui nós configuramos um padrão de IPI, de PIS, COFINS, lembrando que esse padrão não vai ser alterado, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui na aba ICMS é onde é o importante. Quando a gente clica aqui para incluir, nós temos os parâmetros de comparação. O F, natureza de operação, regime do destinatário, tipo do produto e origem. Esses 5 parâmetros de validação vão ativar as alterações da CSOSN, do ICMS, motivo de desoneração, ICMS-ST, ajuste fiscal C195 e 197. Então, vamos supor que para o estado do Amazonas, quando eu vendo uma NFE, ela tem que sair no 602. Se o regime do destinatário for do Simples Nacional e o tipo de produto for revenda e a origem dele for nacional, eu aplico a CSOSN 103. Um exemplo aqui totalmente fora da realidade. Mas para entender, quando for para o Amazonas, que eu estiver usando a NFE Sertãozinho, que é a minha natureza de operação, eu vou aplicar o CFOP 102. Então, ele vai mudar na nota para o CFOP 102, mesmo que no cadastro da nossa natureza de operação, eu tenha aqui os 6.404 como CFOP interestadual padrão. Eu estou dizendo que quando ele obedecer esses critérios aqui do regime do destinatário, do tipo de produto e da origem, ele vai mudar para o 102. Se ele for do Simples Nacional, o produto for de revenda e a origem for zero nacional, eu aplico o 103. Bem como qualquer outra faixa aqui do ICMS. Eu posso dizer SUFRAMA, e aí eu posso ter um código de benefício fiscal. Ou eu poderia dizer aqui, tributado no 101, ou ainda no 202. Então, a gente liberaria aqui o ICMS para dizer a modalidade da base de cálculo, uma redução da base de cálculo, um diferimento. O importante é destacar que, uma vez que a gente cadastra ali aqueles 5 parâmetros de comparação, a nota só vai aplicar se os 5 estiverem de acordo. Então, o cliente precisa ser do Amazonas, a natureza de operação precisa ser NFE Sertãozinho, ele precisa ser do Simples Nacional, ele precisa ter o tipo de produto 00 e ele precisa ter a origem zero, para ele conseguir alterar o CFOP e alterar a CSOSN, bem como todas as outras informações de ICMS e ICMS-ST. Correto? Então, aqui dentro, tendo isso em mente, uma vez que a gente cria um estado, é interessante que a gente crie todas as outras variações de estados que a gente tem. Eu costumo vender aqui para São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os outros estados eu não atento. Tudo bem, a gente não cria. Mas é importante saber que quando a gente
criar, quando a gente for vender, a gente tem que criar uma natureza de operação, um grupo de tributos aqui, uma vertente do grupo de tributos para aquele estado. Senão, ele vai aplicar o padrão que está no cadastro do produto. Tendo isso em mente, a gente não cria só as variações de venda, a gente pode criar também devolução, remessa, todas as naturezas possíveis que a gente trabalha, uma bonificação, tudo a gente pode deixar no mesmo grupo de tributo que, obedecendo os parâmetros de comparação, ele vai respeitar. O cliente, para obedecer o parâmetro de comparação, a gente pode marcar o regime dele dentro do seu cadastro. Então vamos buscar aqui um cadastro. A gente altera o cadastro e na aba cliente a gente faz essa vinculação do regime de tributo. Então, cliente aqui, nós temos o regime tributário. Normal, simples nacional, micro, indústria e etc. Então, quando o cliente estiver com o regime correto, que está batendo com o nosso grupo de tributos, ele vai começar a aplicar as diferentes situações. Vai comparar o que tem na nota, o que tem no grupo de tributos e vai fazer ali a ligação e as alterações necessárias, correto? Então, eu imagino que deu aí para a gente ter uma ideia do grupo de tributos. O bom é que tenham ajuda da contabilidade para criar as regras de tributação. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é uma loucura, mas em caso de dúvidas, basta chamar o suporte que nós também podemos acompanhar nesse processo de configuração. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.